Olá, sou o Pedro Lopes e este é mais um vídeo da Igreja Evangélica da Gafanha de Nazaré e vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Jó. Certamente muitos de nós já nos sentimos acusados falsamente, até sentimos-nos incompreendidos no nosso sofrimento. Isso é algo bem comum na nossa vivência, haver algumas coisas na nossa vida que não estão tão bem e sentirmos que os outros não nos estão a compreender e estão a fazer juízos errados acerca do nosso procedimento, acerca da nossa vida, acerca de porque é que agimos daquela maneira ou porque é que determinada coisa aconteceu connosco e sentimos-nos incompreendidos pelos outros. E este sentimento, ou este mal-estar que muitas vezes vem a nós, também veio a Jó através dos seus amigos, que não o souberam compreender e quiseram arranjar justificações para o seu sofrimento. E a partir agora do capítulo 4, que nós vamos começar a estudar, vamos perceber que os seus amigos começam a querer arranjar argumentos, a querer tornar compreensível aquilo que é incompreensível, que não havia explicação humana para aquilo que estava a acontecer a Jó, mas assim como os amigos, muitas vezes nós e outros sobre nós querem explicar o porquê de muitas coisas acontecerem em nossa vida, quando na verdade não há uma explicação, nem tem que haver, nem Deus é obrigado a justificar-se ou a explicar o que quer que seja a um ser humano. E nós, os capítulos que hoje vamos tratar, eles são importantes para quem sofre, é certo, mas creio que são mais importantes para quem está ao lado de quem sofre, para quem ouve, porque ele vai nos ajudar a perceber alguns erros que Elifaz cometeu, algumas avaliações erradas e que são, muitas vezes, as nossas avaliações também erradas acerca do sofrimento dos outros, daquele que está ao nosso lado. Para o estudo de hoje, nós vamos ler os capítulos 4 e 5 do livro de Jó, e como são dois capítulos mais extensos, eu não vou fazer a leitura, mas vou pedir que a seguir à minha fala façam pausa no vídeo e que possam ler os dois capítulos em conjunto, capítulo 4 e 5 de Jó. Estarei a utilizar a versão da ARA. Se lerem noutra versão é possível que haja algumas diferenças, mas nada de substancial que mude o sentido ou o ensino da passagem. Então peço agora que ponham pausa no vídeo e que façam a leitura dos capítulos 4 e 5 de Jó. Muito bem, partindo do princípio que já fizeram a leitura, vamos então expor o texto, vamos olhar para os grandes blocos e eu dividi estes dois capítulos em 3 blocos principais, que são as argumentações de Elifaz. O primeiro bloco está no capítulo 4, verso 1 a 11, onde Elifaz exorta Jó a submeter-se a Deus, acusando de pecados ocultos. Também do verso 12 ao verso 21, Elifaz exorta Jó a submeter-se a Deus, recorrendo à visão sobre o pecado do homem. E no capítulo 5, Elifaz exorta Jó a submeter-se a Deus, recorrendo à bem-aventurança daquele que confessa o seu pecado e acha perdão em Deus, e Deus restaura aquele que reconhece a sua falha e reconhece que o que sofre é a disciplina do Senhor para a sua vida. Então, estes são os 3 argumentos principais e agora vamos olhar para cada um deles. Em primeiro lugar, do capítulo 4, verso 1 ao 11, Elifaz, ele acusa Jó de pecados ocultos. De uma maneira muito indireta, Elifaz nunca é direto naquilo que está a dizer, mas subentende-se aquilo que ele quer dizer a Jó. E ele começa no versículo 1, capítulo 4, no versículo 1 e 2. Então, depois de Elifaz ouvir a reclamação de Jó, ou aquele desabafo de Jó, de
porque é que vale a pena estar vivo? Vale a pena viver para sofrer? E parece que Elifaz já não se consegue conter ao ouvir estes suspiros de dor, estes bramidos de Jó acerca da vida, acerca do sentido da vida. Então Elifaz decide intervir e começa a falar. Então ele pede licença para falar e diz: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás. Ele começa de uma maneira até cortês. Ele diz: posso falar contigo? Estás preparado? Posso dizer-te algumas palavras? E então ele começa a lembrar Jó que ele também já beneficiou outros com as suas palavras. É o que ele diz no verso 3. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. O que é que ele está a dizer a Jó? Ele está a lembrar Jó de que ele também já ajudou outros com as suas palavras. Ele também já animou outros. Será que ele agora estaria disposto a ser ele a ser animado, a ser ele a ser ajudado, a ser ele a ser aconselhado pelos seus amigos? E ele diz no 5: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Ou seja, parece que Elifaz já começa aqui a acusar Jó de dizer: olha, tu foste muito bom conselheiro. Sim, tu ajudaste muitos. Mas, agora que chegou a tua vez, não queres aguentar a dor? Agora que chegou a tua vez, não queres ouvir explicações? Não queres ouvir um conselho? É isto que Elifaz está a começar a acusar Jó. E do verso 6 ao 11, Elifaz lembra Jó de que, no verso 6 principalmente, que ele defendia uma vida piedosa. Diz: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Elifaz, no versículo 6, começa a introduzir então matemática. Ele começa a arguir Jó, a perguntar a Jó: olha, tu tinhas a tua confiança na piedade, no temor do Senhor. Essa era a base da tua esperança. Ou seja, começa-se a introduzir aqui uma ideia da retribuição. Se o homem vive bem, então tudo vai bem. Se o homem peca, então recebe a disciplina e o castigo de Deus. E Elifaz começa a introduzir este tema, a perguntar: olha, tu também apoiavas esta visão. Tu também defendias uma vida piedosa para que tudo fosse bem. Agora, lembra-te, Jó, o que é que ele diz no verso 7? Tu já viste algum inocente a perecer? Ou os retos a serem destruídos? O que é que ele está a insinuar com isto? Ele está a insinuar que, se Jó está a sofrer, é porque há pecado oculto na sua vida que não é conhecido dos outros, mas que Jó sabe qual é e por isso está a sofrer por isso. É este o ponto que Elifaz está a defender. É uma teologia da retribuição, ou seja, se o homem vive bem, de acordo com a vontade de Deus, tudo vai bem. Não há problema algum na sua vida. Mas se o homem vive mal, se o homem peca, se o homem anda em rebeldia, então é inevitável que as desgraças irão acontecer. Mas o mal nunca acontece àquilo que vai bem. É uma teologia da retribuição direta. Não se está aqui a falar de punição eterna, de recompensa eterna. Estamos aqui a falar numa mentalidade que vê a recompensa imediata. Ou seja, vives bem, tens boas coisas, vives mal, tens más coisas. Era esta a teologia que estava em pauta. E diz ele no verso 8: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo, eles chegam. E agora do verso 9 ao 11, ele vai expandir um pouco esta ideia que ele tem, ou que ele coloca no verso 8, que é exatamente a insinuação de que há pecado na vida de Jó. Que ele diz: olha, daquilo que eu vejo, aqueles que pecam, que vivem em pecado, eles sofrem a calamidade. Mas aqueles que não pecam, aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, esses não têm sofrido. Elifaz nunca está a dizer diretamente que Jó tem pecado, mas ele está a sugerir, e subentende-se bem, essa perspectiva de que, olha, se tu estás a sofrer desta maneira, é porque há pecado na tua vida, que precisa de ser confessado. Do verso 12 até ao verso 21,
Elifaz vai falar sobre a própria pecaminosidade do homem. Ele vai dizer assim: uma palavra se me disse em segredo, os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. E do 12 até ao 16, ele vai contar sobre uma visão que teve, uma visão misteriosa, que nós não conseguimos entender muito bem que tipo de visão foi, se veio de Deus, se não veio de Deus. Muitos apressam-se logo a dizer que está aqui envolto em misticismo, em ocultismo. O texto não diz nada disso e diz só que apareceu-lhe um espírito, um ruach, que nós não sabemos se é de Deus, se não é de Deus, mas a pergunta que é feita é uma pergunta que, biblicamente, ela está de acordo com a doutrina bíblica. Então ele tem esta experiência de visão à noite, num sonho, uma experiência sobrenatural que ele diz que até os pelos da pele se arrepiam, como ele diz no verso 15, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Então este espírito fala a Elifaz e faz-lhe uma pergunta. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Ora, a resposta clara a esta pergunta é não. Não há nenhum homem, não há nenhuma criatura que seja justo como Deus ou mais justo do que Deus. E Elifaz, com este tipo de retórica, ele está a levar Jó para um caminho e a acusar Jó de que se ele está a sofrer é porque há pecado, porque não há nenhum homem, se até o homem mais justo e mais piedoso não consegue chegar aos padrões de Deus, então se ele está a sofrer é porque há pecado que precisa de ser confessado. E ele vai falar agora do 18 até ao 21, e aqui nós não sabemos se é o mesmo Espírito que está a continuar a falar ou se já é um comentário de Elifaz àquilo que o Espírito falou, à fala do verso 17. Mas do verso 18 ao 21, o que Elifaz vai transmitir é que o homem é nada diante de Deus. E nós sabemos, isso está correto. O homem é nada. Ele diz assim no verso 18, eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Não está a dizer que os anjos são anjos caídos ou que estão em pecado, mas lembremos que diante da majestade, da glória, da presença do Senhor, até os anjos que são tão majestosos, que são tão gloriosos, apresentam imperfeições. Não é que sejam imperfeitos, mas quando se colocam diante de Deus, reparem o que é que acontece com os serafins. Eles têm que tapar o seu rosto, porque estão diante da presença do Senhor e tapam o seu rosto e clamam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E então ele diz, se até os próprios anjos tão majestosos, tão gloriosos, até esses parece que têm imperfeições diante de Deus, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, quanto mais os homens. São esmagados como a traça, nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. O que podemos compreender de uma maneira geral é que Elifaz está a falar exatamente da brevidade, da efemeridade que é a vida humana diante de Deus. Então, não há ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano, por mais justo, por mais piedoso, por mais íntegro que seja diante de Deus, ele é como nada. E isto está correto. A questão é que Elifaz está a usar esta temática ou está a usar estes argumentos para alguém que está a sofrer e que não é por causa do seu pecado. Aqui é que está o erro de Elifaz. Então Elifaz continua no capítulo 5, do verso 1 ao 26. E no versículo 1, Elifaz introduz um tema que percorrerá todo o livro, que iremos falar depois, noutros estudos mais adiante, que é o tema do mediador. Ele diz assim, chama agora, haverá alguém que te atenda, e para qual dos santos anjos te virarás? Ou seja, o que ele está a dizer é, Jó, tu estás
sozinho no teu sofrimento. Jó, tu não tens ninguém que faça a mediação entre ti e Deus. Deus não te vai acudir. Deus enquanto tu permaneceres neste estado de pecado, enquanto tu não confessares o teu pecado, não há ninguém que se possa meter entre ti e Deus, que possa ser o teu mediador. Não há nenhum anjo. É interessante que esta ideia de anjos como mediadores, ela vai aparecer no judaísmo mais tarde, de que os anjos fazem mediação entre Deus e os homens. Mas aqui Elifaz entende que não há ninguém que possa colocar-se entre Jó e Deus. E sabemos mais tarde que Jó confia sim num mediador, confia sim num advogado, num redentor que virá advogar a sua causa. Do 2 ao 5, Elifaz torna-se mais duro agora nas suas palavras. Ele fala do louco. Ele diz, porque a ira do louco destrói e o zelo do tolo o mata. O que é que ele está a sugerir com isto? Ele está a falar de outros, mas está a falar para Jó. Ele está a falar de exemplos longínquos, que não estão ali presentes, mas ele está a atingir o próprio Jó. E o que é que ele vai dizer acerca do louco ou do tolo? Ele diz, bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas e não há quem os livre. A sua messe, o faminto a devora e até do meio dos espinhos a arrebata e o intrigante abocanha os seus bens. O que é que Elifaz está a dizer? Olha, o louco, o tolo, por mais que ele tente lançar raízes, por mais que ele se tente estabelecer, ele acaba por pôr a família em perigo, por perder a família, por perder bens. E reparem que estas palavras, elas devem ter soado como uma adaga no coração de Jó. Porque foi exatamente isso que ele perdeu. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as suas possessões, os seus bens. E agora Elifaz estava-lhe a dizer, olha, ao louco é que acontece estas coisas. Àquele que não anda nos caminhos do Senhor. Ao insensato é que tenta construir coisas e elas vão abaixo, elas desaparecem. É o louco. Ele já começa a ser muito duro para Jó. E a dizer ou a insinuar que se isto aconteceu com Jó, se ele perdeu os seus bens, se ele perdeu os seus filhos, ele está-se a assemelhar a este louco que tenta lançar raízes. E ele explica o porquê. Ele diz no 6, porque a aflição não vem do pó e não é da terra que brota o enfado. Ou seja, olha, o sofrimento nunca vem ao acaso. Se há sofrimento é porque há um motivo para haver sofrimento. E sabemos que no fundo há sempre um motivo. Mas humanamente falando, nós nem sempre temos os motivos para haver um sofrimento. Nem sempre temos os motivos. E aqui Elifaz erra a dizer que todo o mal que vem a um homem é porque esse homem semeou esse mal. É certo que muitas vezes o mal que semeamos ou colhemos no imediato, percebemos logo a sementeira que estamos a fazer. Outras vezes semeamos o mal e vamos colher mais tarde. Mas outras vezes nós não semeamos o mal. E o mal aparece, o mal acontece. Mas para Elifaz a coisa era muito preto no branco. Se veio catástrofe, se veio calamidade, é porque houve alguma coisa errada. E atenção, porque esta visão dos acontecimentos, ela está mais presente no nosso meio do que aquilo que imaginamos. Há muito esta visão de retribuição, de que se a pessoa está a padecer alguma coisa, é porque Deus o está a punir, está a castigar, está a disciplinar, é porque a pessoa fez alguma coisa para o merecer. Cuidado. Elifaz cometeu este erro. E ele estava a insinuar que Jó semelhava-se a um tolo, a um louco, por causa do seu pecado não confessado. E agora ele começa, no verso 8, então a dar algum conselho. Ele diz, olha, eu não sei a relação a ti, mas se fosse eu, verso 8, quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Como se fosse preciso dizer a Jó para ele buscar ao Senhor. Como se fosse necessário dizer a Jó para ele buscar a Deus.
como se Jó ainda não tivesse buscado a Deus durante as suas calamidades. Não foi isso que vimos no capítulo 1, no capítulo 2 e até no capítulo 3. O facto de Jó falar, ele está a abrir o seu coração ao próprio Senhor, a questionar o porquê, mas ele está a clamar ao Senhor. E Elifaz está aqui a dizer, olha, eu não sei, mas tu tens que orar mais, tens que buscar mais ao Senhor, como se Jó ainda não tivesse feito. E isso é mentira, porque nós vimos isso no capítulo 1 e no capítulo 2. E do 9 até ao 16, Elifaz agora profere uma espécie de credo acerca dos feitos de Deus. No 9 e 10 ele fala do poder absoluto sobre a natureza. O que ele diz, faz chover sobre a terra. No 9, ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Então, agora, este credo, ou este cântico que Jó está a falar, está corretíssimo sobre as obras de Deus. Ele está a dizer que o Senhor faz coisas realmente inexplicáveis, inescrutáveis. E do 11 até ao 15, ele fala, ou até ao 16, ele fala sobre o Senhor que salva aquele que está aflito, que salva aquele que padece e que a seu tempo trará juízo àqueles que fazem sofrer os outros. Ele diz, ele apanha, no verso 13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. É interessante que chegamos ao final do livro de Jó e quem recebe a reprimenda, quem recebe a advertência, não é Jó. São os amigos de Jó. É o próprio Elifaz que é corrigido por Deus no final. Porque Elifaz achou-se muito sábio, muito conhecedor do porquê que Jó estava a sofrer. E no final, ele é que vai receber a reprimenda do próprio Deus. E do verso 17 até ao 26, Elifaz faz um novo discurso e fala agora sobre a bem-aventurança daqueles que buscam o perdão do Senhor, daqueles que acatam a disciplina de Deus. Diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Aquilo que Elifaz está a dizer está correto. Este ensino é repetido ao longo das Escrituras. Não é algo que esteja errado na sua gênese. Errada está a aplicação. Aqui o erro de Elifaz não é a teologia, é a aplicação da teologia. Porquê? Porque ele está a dizer a Jó, olha, o homem feliz é aquele que aceita de bom grado a correção do Senhor. E sim, está correto. Não está correto porque Jó não estava a receber disciplina de Deus. Jó não estava a ser corrigido por Deus. E aqui é que entra o erro de Elifaz. Nestes versículos, Elifaz tem boa doutrina, mas má aplicação. Estas verdades têm respaldo, como eu já disse, mas elas não são a realidade de Jó. Por isso elas não estão a ajudar Jó. Elas são como punhais a espetar na consciência, na culpa, no coração do próprio Jó. Estar a dizer, Jó, tu tens pecado. Jó, se isto aconteceu é porque há pecado na tua vida. Jó, olha que ninguém é puro diante de Deus. Até o homem mais puro é achado em falta diante de Deus. Por isso, se tu estás a sofrer, é porque alguma coisa aconteceu. Ó Jó, olha o louco é que isso acontece, que ele tenta fazer coisas, construir coisas e tudo lhe desaparece como desapareceu contigo, Jó. Elifaz começa-lhe a dizer, Jó, olha que o Senhor abate aqueles que são altivos, quase que dando a entender que Jó estava a sofrer aquele castigo do próprio Senhor. E Elifaz continua e diz, Jó, olha que é bom tu aceitares a disciplina de Deus. Deus está-te a disciplinar por alguma coisa. Deus está-te a castigar por alguma coisa que tu fizeste, que embora eu não saiba, nem ninguém saiba, tu sabes o que é que andas a fazer. E Deus está-te a disciplinar por isso. Por isso, aceita a disciplina do Senhor. Serás feliz, bem-aventurado aquele que aceita a disciplina do Senhor. O problema é que
esta não era a situação de Jó. Foi uma má avaliação da situação de Jó. E no verso 27, Elifaz termina o seu conselho num tom superior. Jó, olha, se queres resolver os teus problemas, ouve aquilo que te dizemos. Termina, eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Então, Elifaz quer dar uma de superior aqui, a dizer, olha Jó, nós estamos-te a aconselhar. Aceita a disciplina de Deus. Arrepende-te do teu pecado. Confessa o teu pecado. E vais ver que Deus vai-te perdoar, como ele diz nos versículos 18 até ao 26. Diz, Deus vai-te perdoar, Deus vai-te restaurar, vai-te dar filhos, vai-te dar riqueza novamente, vais viver muito tempo. Nós sabemos que isto vai acontecer a Jó mais tarde. Mas Elifaz tinha certeza de que isto iria acontecer. Será que isto é o padrão para todos? Eu creio que não. Então Elifaz errou bastante. Boa teologia, em certos momentos, mas muito má aplicação. Eu agora queria terminar com algumas aplicações também deste texto para nós. Em primeiro lugar, é a mentalidade retributiva. Ainda alimentamos esta ideia de que se nos portarmos bem, seremos abençoados, se nos portarmos mal, seremos amaldiçoados. Nós temos muito esta ideia presente em nós e até para a vida dos outros, como se as dádivas de Deus fossem devido ao nosso bom comportamento. Se nós recebemos alguma coisa de Deus é pela sua graça e pela sua misericórdia. Deus não nos deve nada. Deus não tem obrigação de retribuir nada a ninguém. Esta visão retributiva, ela tem que ser abandonada das nossas mentes e dos nossos corações. Deus promete muitas coisas, mas nunca promete dizer que tudo estará bem para quem andar nos seus caminhos. Muitas vezes vemos exatamente o contrário. Aqueles que andam nos caminhos do Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, no caso de Jó, por exemplo, são aqueles que padecem mais. Aqueles que não querem saber de Deus, que rejeitam a palavra de Deus e vivem bem, eles fazem falcatruas nos seus negócios, têm mais rendimentos, não pagam impostos e vivem desafogados, vivem bem. E nós caímos na mesma questão que Asaf ou que Jeremias no capítulo 12 põe. Porque é que aqueles que te servem, aqueles que buscam a piedade, estão a sofrer e aqueles que ainda te desprezam estão bem? E nós ficamos também com estas interrogações e esquecemos-nos de que um autor disse: se Deus dá bens aos incrédulos é porque este é o único céu que eles vão ter. Ainda assim, os bens que Deus dá aos incrédulos é uma expressão da sua graça para com eles, porque chegará o dia em que esses bens desaparecerão e eles sofrerão eternamente. E nós temos que entender que nem sempre uma vida piedosa é sinónimo de uma vida folgada, de uma boa vida neste mundo. Muitas vezes vai ser o contrário. E então abandonemos esta mentalidade ou esta teologia retributiva. Às vezes também aplicamos esta teologia a outros e até a pessoas que não são crentes, ou a outros grupos religiosos. Por exemplo, se aconteceu uma catástrofe a um grupo de testemunhos de Jeová, ou de católicos, ou de muçulmanos, muitos apressam-se logo a dizer que é disciplina de Deus, que é castigo de Deus. Como é que nós sabemos que é? Então, e quando um autocarro de crentes também tem um acidente e morrem todos, também é disciplina de Deus? Então, temos que ter algum cuidado. Nós não sabemos o porquê de muitas coisas acontecerem. Não nos apressemos a dizer que se acontecer alguma coisa de mal é por causa do pecado, é por causa de algum feito errado.
Também julgamentos baseados no que vemos podem estar completamente errados. Às vezes nós julgamos só por aquilo que vemos, nós não sondamos corações, nós não conhecemos a mente. Isso é um trabalho que pertence a Deus e é exclusivo do Senhor. Só Ele sonda os corações, só Ele conhece a mente dos homens, só Ele sabe o porquê de todas as coisas. Nós não conhecemos. Lembremos, por exemplo, o caso de José e Maria. José, ao olhar para aquilo que estava a ver, ele percebeu que Maria tinha adulterado, tinha andado metida com outro homem, por isso estava grávida e ele queria despedir-se dela. Esta era a visão humana. Era um julgamento baseado naquilo que ele viu. Mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. Ele não sabia o porquê. E quando ele soube, então ele aceitou Maria. Então, cuidado para não cairmos ou para não fazermos julgamentos somente baseados naquilo que nós vemos. Porque nós não conhecemos todos os detalhes e devemos muitas vezes guardar a nossa boca de nos precipitarmos a dizer que foi por isto ou foi por aquilo que determinada pessoa está a sofrer. Também, em terceiro lugar, entender que o sofrimento nem sempre está ligado a um pecado cometido. É certo que esta pode ser a realidade de alguns. Sofrem por causa de pecados que cometeram. Por exemplo, se eu adulterar, eu vou sofrer com esse pecado. E posso sofrer imediatamente com um divórcio, com a separação da minha família. E certamente irei sofrer a disciplina do Senhor nessa área. Mas nem sempre todo o sofrimento vem por causa do pecado. E o caso de Jó é um caso concreto. Jó não sofreu por causa de algum pecado que tenha cometido. No entanto, a teoria de Elifaz era de que se Jó está a sofrer é porque há pecado que precisa de ser confessado. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Lemos uma passagem em Jó 9, onde os discípulos ainda alimentam esta mentalidade. Com aquele cego diz, quem é que pecou? Ele ou os pais? E Jesus diz, olha, nem ele, nem os pais. Ele está cego para que nele se manifeste a glória do Senhor. Então, reparem como esta mentalidade ainda estava, 2000 anos depois, ainda estava presente e agora, passados 2000 anos, ainda continua a estar presente na vida de muitos de nós. Em quarto lugar, também cuidado com a aplicação da nossa teologia. Nós, se olharmos para os textos de Elifaz isoladamente, nós vamos achar aqui bons textos, com boa doutrina, com boa teologia. Mas o erro de Elifaz não foi muito sobre aquilo que ele disse, foi a aplicação desta teologia ou destes ensinamentos à vida de Jó. E foi isso que errou, foi aí que errou. Os textos em si, eles, a maior parte, não têm erros, são corroborados pelo resto das Escrituras. Aliás, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 19, ele cita Jó 5, 23, que ele cita uma frase de Elifaz. Porquê? Porque a frase está correta, porque o ensino está correto. O mal de Elifaz foi aplicar este ensino à vida de Jó. Foi uma má aplicação da sua teologia. Então, boa teologia mal aplicada pode trazer mais mal do que bem à vida de quem sofre. John Piper diz assim: a boa teologia mal aplicada pode tornar-se falsa e destrutiva na boca dos tolos. Beba profundamente na fonte da verdade de Deus, ou seja, ter boa teologia, e deixe o amor ficar como vigia no portão da sua boca. Ou seja, cuidado com a aplicação da nossa teologia na vida daqueles que sofrem. Cuidado, porque bom ensino mal aplicado pode se tornar um mau ensino e destruir a vida do outro. Foi isso que Elifaz fez com Jó. Boa doutrina, mal aplicada. Ele não conhecia as razões pelas quais Jó sofria e aplicou mal.
esta boa doutrina que ele tinha. E por último, Elifaz alimenta uma visão de que se a pessoa confessar o seu pecado, então tudo será restituído. Tudo irá voltar aos eixos outra vez. É certo que muitas vezes isso pode acontecer. Deus pode restaurar aquele que confessa o seu pecado, aquele que confessa o seu erro, reconhece que errou, que merece a disciplina de Deus, e Deus pode trazer restauração, trazer bênção, e trouxe a Jó bênção novamente, mas ele não teve que confessar o seu pecado. Mas nem sempre temos a garantia de que, após confessarmos o nosso pecado, tudo voltará ao normal. Reparem, por exemplo, em Davi. Davi pecou com Batseba, matando Urias, adulterando, nós sabemos a história, e Davi arrependeu-se quando confrontado com Natã e escreveu o Salmo 51, um salmo belíssimo de confissão. E Davi genuinamente arrependeu-se, houve perdão de Deus, mas as consequências dos dramas familiares não lhe foram retiradas. Deus puniu e disciplinou Davi com lutas familiares intensas, tristes, que Davi teve que lidar com elas até ao final da sua vida. Então, nem sempre a confissão traz restauração da alma, sempre. Traz a restauração da comunhão com Deus, sempre. Restauração da nossa situação neste mundo, pode ser e pode não ser. Nem sempre vamos ter a restauração de todas as coisas e a volta à normalidade. Para resumir, Elifaz é um bom modelo de como não fazer aconselhamento, de como não aplicar um julgamento precipitado sobre o outro, sobre aquele que sofre, pensando nós que sabemos a razão e já ouvimos 3 ou 4 palavras da pessoa, ou porque nós até nem vamos muito à bola com aquela pessoa e agora aconteceu alguma coisa com ela e nós já sabemos porque é que ela está a sofrer, já sabemos que é justiça divina sobre ela, que é castigo do Senhor, que é para ela aprender. Pode ser, mas nem sempre será assim. E nós erramos e destruímos vidas quando nos precipitamos nos nossos julgamentos e nas nossas conclusões acerca do sofrimento do outro. Portanto, tenhamos cuidado, sejamos tardios nos julgamentos, nas conclusões, e olhemos para o outro com mais tolerância, com mais paciência, deixemo-lo falar, avaliemos as coisas, busquemos ao Senhor e tentemos ajudar sem cair em julgamentos errados sobre a vida do outro. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesta área tão difícil da nossa vida, que é acompanhar o outro na sua dor. Bênçãos do Senhor para todos.